Meu filho chamou um táxi, me empurrou por banco de trás e ordenou ao motorista: leve-a para aquela vila abandonada e deixe-a lá. Ele tinha certeza de que eu ficaria sozinha no meio do nada. Mas o motorista me reconheceu. Há 20 anos, eu salvei a vida dele como médica. Quando meu filho saiu, o motorista trancou as portas e disse: meu nome é Teresa Mendonça e tenho 64 anos. Esta manhã, como milhares de outras pessoas, acordei muito antes do amanhecer. O silêncio no meu apartamento de 3 cômodos era quase palpável, denso como a neblina que se forma antes do sol nascer. Nesse silêncio, eu sempre me movia sem fazer barulho, um hábito que desenvolvi ao longo dos anos trabalhando em cirurgia e que a vida com a família do meu filho aprimorou. Não fazer o assoalho ranger, não deixar uma xícara tilintar, ser útil e passar despercebida. Esse era o meu papel. O ar cheirava a torta de maçã do dia anterior e a poeira de livros antigos. Meu marido, que se foi há 15 anos, era fotógrafo e suas obras ainda estavam penduradas nas paredes. Retratos em preto e branco de uma época passada, testemunhas silenciosas da minha vida. Passei pelo rosto sorridente dele na foto e fui para a cozinha. Meu dia não começava com café, mas com massa de panqueca para Lucas, meu neto. Depois eu preparava mingau para Eduardo, meu filho, que não comia nada frito de manhã, e uma salada para sua esposa, Carolina, sempre na dieta. 3 cafés da manhã diferentes todos os dias. Eu não reclamava. Vi aquilo como meu dever, minha missão silenciosa. 10 anos atrás, eu era chefe do departamento cirúrgico do nosso hospital regional, uma pessoa respeitada. Mas Eduardo se casou, Lucas nasceu e eles se sentiam apertados. Moravam em um minúsculo apartamento de 1 cômodo. Então Carolina me olhou com seus grandes olhos expectantes e disse: mãe, o que devemos fazer? A criança precisa de espaço e você tem um apartamento tão grande e ainda mora sozinha. E eu cedi. Olá, queridas e queridos ouvintes. Escreve aqui nos comentários de onde você está ouvindo. É sempre muito gratificante para mim ler os cumprimentos do mundo inteiro. Boa história! Vendi meu antigo apartamento no centro, aquele em que cada fresta no teto guardava lembranças do meu marido e da nossa felicidade. Com o dinheiro que consegui, somado às minhas economias, comprei este apartamento de 3 cômodos nos arredores para ficar mais perto deles, para ajudá-los. Coloquei minha alma nisso, colei o papel de parede eu mesma enquanto eles estavam de férias e escolhi cada móvel com cuidado. Este apartamento era o meu ninho, que construí para eles, deixando apenas um quartinho para mim. Tornei-me tudo para eles: cozinheira, babá, faxineira, caixa eletrônico pessoal. Minha aposentadoria e minhas economias eram usadas para pagar contas, tutores para o Lucas, roupas novas para Carolina e despesas imprevistas de Eduardo. Meu conhecimento e experiência como cirurgiã pareciam evaporar, apagados, como uma inscrição desnecessária num quadro negro. Agora eu era apenas uma avó, uma função, não uma pessoa. Carolina nunca agradecia. Se a sopa não estava quente o suficiente, ela empurrava o prato de forma ostensiva. Se eu comprasse o brinquedo errado para Lucas, suspirava como se eu tivesse cometido um crime. Mãe, mas não era isso que eu pedi. Você não me escuta de jeito nenhum. E Eduardo, meu filho, permanecia em silêncio. Fingia não notar as provocações da esposa. Apenas olhava para o prato, cansado, e dizia: mãe, não comece. Carolina estava cansada do trabalho, claro, mas a cumplicidade silenciosa de Eduardo doía mais do que qualquer grosseria aberta. Ele, meu sangue, meu único filho, permitia que uma mulher, essencialmente uma estranha, humilhasse sua mãe em sua própria casa. Naquela manhã, tudo estava como sempre. Eu pus a mesa, eles comeram, jogaram a louça na pia e saíram correndo para suas coisas. Fiquei sozinha, com uma montanha de pratos sujos e silêncio.
Limpei tudo, passei a casa e fui à loja. As sacolas estavam pesadas e no terceiro andar recuperei o fôlego. Sem problemas, vou descansar um pouco, pensei. À noite, Eduardo voltou mais cedo do que de costume. Sozinho, sem Carolina e sem Lucas. Ele parecia estranho, inquieto, e correu para me encarar nos olhos. Mãe, disse ele, mexendo nervosamente as chaves no bolso. Vamos dar uma volta. Fiquei surpresa. Nunca íamos a lugar nenhum. Aonde, Eduardo? Está tarde. Preciso fazer o jantar. Sem jantar, ele disparou. Só tomar um ar. Vamos, vamos. Eu disse, vista-se. Seu tom estava anormalmente áspero, autoritário. Algo frio se agitou no meu peito. Vesti um casaco velho, o mesmo que usei na loja. Pelo menos vou levar um cachecol. Não preciso de nada. Quase gritou. Mais rápido. Ele literalmente me empurrou para fora do apartamento. Nem tive tempo de trocar os chinelos por sapatos de passeio. Subimos as escadas tão rápido que mal consegui acompanhá-lo. Havia um táxi desconhecido parado na entrada, um carro velho importado com um motor ligado. Eduardo abriu a porta traseira com um puxão. Entre, disse ele. Hesitei, tentando entender o que estava acontecendo, e então ele me empurrou para dentro. Não com força, mas de forma humilhante, como se eu fosse um saco de compras desnecessário. Sentei-me no banco duro e flácido. Antes que eu pudesse recobrar a razão, ele bateu a porta e se inclinou em direção à janela entreaberta do motorista. Eu não conseguia ver o motorista, apenas a parte de trás da cabeça e os ombros dele dentro de uma jaqueta de couro surrada. Eduardo falava baixo, mas cada palavra cravava-se no meu cérebro como uma pinça cirúrgica. Você consegue me ouvir? Leve-a para Kiss. Sabe onde fica aquela vila abandonada? Não tem ninguém lá. Deixe-a no meio da vila e vá embora. Aqui, pegue isso. Ouvi o farfalhar das notas. Meu filho estava pagando para se livrar de mim. Endireitou-se, sem olhar para mim, e rapidamente voltou para a entrada. Olhei para suas costas e meu corpo inteiro ficou dormente. Meu cérebro se recusou a acreditar. Aquilo não podia estar acontecendo. Algum tipo de piada maldosa e ridícula. O carro começou a se mover. Instintivamente virei a cabeça em direção à nossa casa. Carolina estava parada na janela da cozinha, no quarto andar. Olhava para o carro se afastando e eu podia ver claramente, mesmo àquela distância, um sorriso fraco e triunfante em seu rosto. Naquele momento algo estalou no carro. Alto e seco. O motorista trancou a fechadura central. Clique! E aquele som foi o ponto final. Não havia medo, nem lágrimas, nem vontade de gritar. Toda a dor, todos os insultos de 10 anos, todas as humilhações, todas as lágrimas engolidas e palavras não ditas condensaram-se de repente dentro de mim, endureceram como metal líquido que se solidifica instantaneamente, transformando-se em um lingote frio e pesado. Durante toda a minha vida, todas as minhas vítimas passaram diante dos meus olhos e se alinharam em uma imagem nítida e implacável. Um apartamento vendido, economias doadas, noite sem dormir na cama do meu neto, milhares de jantares preparados. E aqui está o preço. Um único pensamento ecoou na minha cabeça. Não uma pergunta, mas uma constatação, fria como um bisturi. Então, é isso que eu valho. O carro circulava pela cidade à noite. Os postes de luz passavam rápido, deixando listras amarelas no asfalto molhado pela chuva recente. Sentei-me ereta, imóvel, e olhei pela janela para as casas, lojas e árvores reluzentes, para um mundo que de repente parecia estranho, quase como vidro, existindo à parte de mim. O frio no peito não passava, tornou-se espesso como gelo entalado nas artérias. Não pensei no que viria a seguir.
Meu cérebro, acostumado a emergências, simplesmente desligou todas as emoções, deixando apenas um vazio frio e uma observação clara e vibrante. Saímos da cidade. A estrada escureceu ainda mais. O motorista permanecia em silêncio, e eu agradecia por isso. O silêncio era meu único aliado, permitindo que a nova solidez dentro de mim finalmente se acomodasse. Quando as luzes da cidade já eram apenas pontos distantes e o carro avançava pela rodovia cercada por uma muralha de árvores, o homem quebrou o silêncio. Sua voz estava calma, um pouco rouca. Teresa Mendonça, sou eu, não é? Ele não me chamou pelo nome completo como fazia no hospital, nem de vovó. Chamou-me pelo nome que estava escrito na porta do meu consultório, anos atrás. Estremeci de surpresa. Não respondi, continuando a encarar a escuridão lá fora. Você não se lembra de mim, é claro, continuou ele, sem esperar resposta. 20 anos se passaram. Meu nome é Ricardo Alves. Naquela época eu trabalhava numa construção e acabei me machucando com uma barra de ferro. Ricardo Alves. O nome, como uma chave enferrujada, girou na fechadura da minha memória e, aos poucos, abriu-se. O que vi diante de mim não eram suas costas com jaqueta de couro, mas o rosto pálido, quase sem vida de um jovem sobre a mesa de cirurgia. Barras de ferro atravessando o abdômen, fígado, baço e intestinos danificados. Sem esperança, como me disseram no pronto-socorro, sem possibilidade de transporte. Os colegas balançaram a cabeça, solidários, mas eu enxerguei um paciente que podia ser salvo. Vi trabalho a ser feito. 8 horas de cirurgia. 8 horas sem família, sem filho, sem mundo além das paredes da sala de cirurgia. Era só eu, minhas mãos, os instrumentos, os assistentes e uma batalha pela vida daquele desconhecido. Lembro-me de costurar os vasos do fígado um por um, de juntar pedaços do que parecia um caos. Lembro-me do cheiro de sangue e antisséptico. Lembro-me do silêncio ressoando nos meus ouvidos cansados quando dei o último ponto. Eu o salvei naquele instante. Foi uma das cirurgias mais difíceis da minha carreira, uma das minhas vitórias. Eu lembro, murmurei surpreso com a firmeza da minha própria voz. O motorista assentiu, como se pudesse sentir minha resposta. Eu o agradeceria mais tarde. Com bolo, claro. E você me repreendeu, continuou ele. Eu deveria ter gasto aquele dinheiro em vitaminas, e me entregou uma lista do que comprar. Sorri com a lembrança do garoto magro e envergonhado com uma caixa de bolo, parado no corredor do departamento e da minha severidade médica cansada. O carro diminuiu a velocidade, encostou no acostamento e ligou o pisca-alerta. A luz laranja piscante iluminou seu rosto no retrovisor, depois meus joelhos dormentes. Ele se virou para mim. Agora eu o via por completo. Um homem na casa dos 40, com rugas profundas ao redor dos olhos e uma cicatriz branca fina na bochecha esquerda. Não me lembrava dela. A vida deixa suas marcas, pensei. Teresa Mendonça, repetiu ele, agora soando quase como um juramento. Ouvi o que meu filho disse. Não vou levá-la para Cliute. Então, para onde realmente devo levá-la? Aos seus amigos? À polícia? Para os seus amigos. Eles vão chamar o Eduardo imediatamente. Vão começar as lamentações e persuasões. Você é mãe, precisa perdoar. Para a polícia? O que direi? Que meu próprio filho me levou para a floresta? Eles vão dizer que é assunto de família e me mandar de volta ao mesmo inferno. Não, eu precisava de um lugar seguro, um lugar onde pudesse pensar. Meu cérebro funcionava com clareza, como naquela noite na mesa de cirurgia, analisando, avaliando riscos e tomando decisões. Todo o sentimentalismo, todos os sentimentos maternos haviam sido queimados. Só restava o cirurgião. Me leve para sua casa, Ricardo, disse com firmeza. Preciso de um lugar seguro por uma noite. Amanhã decidirei o próximo passo. Ele me olhou por 1 ou 2 segundos. Sem surpresa, apenas compreensão e profunda empatia masculina. Claro, assentiu sem questionar. Minha esposa vai entender. Não somos ricos, mas vamos encontrar um lugar para você. Ele voltou o carro à cidade.
Não chorei, nenhuma lágrima, apenas silêncio e determinação fria. Naquele instante, quando falou sobre o passado, lembrei-me não só dele, mas de mim mesma, forte, capaz, respeitada. A mulher que Carolina e Eduardo tentaram apagar, transformar em um simples acessório da vida deles. Este encontro não foi coincidência, foi um sinal. O universo estendeu a mão, e ela era a mão do homem que salvei há 20 anos. Ricardo, falei novamente quando entramos na cidade. Posso pegar seu telefone emprestado para uma ligação? Claro, pode pegar. Ele me entregou seu antigo telefone de botão. Peguei o aparelho, a tela brilhava em um verde fraco. Disquei o número de memória, longo, com código da cidade. Era o contato direto do meu consultor bancário pessoal, no banco onde guardava o que restava das minhas economias. Algo que Eduardo e Carolina desconheciam. Pensavam que meu apartamento era tudo o que eu tinha. Estavam enganados. Após alguns bips, uma voz masculina educada atendeu do outro lado. Boa noite, Departamento de Clientes Privados, Caio Martins falando. Boa noite, Caio. Aqui é Teresa Mendonça. Teresa, que bom ouvir você. Como posso ajudá-la tão tarde? Fiz uma pausa, organizando meus pensamentos. Então, pronunciei a frase código que havíamos combinado anos atrás, para emergências. Naquele tempo, parecia paranoia. Agora, era minha única arma. Caio Martins, tem uma palavra-chave para você: Operação Silêncio. Do outro lado da linha, houve um silêncio por um segundo inteiro. Então, a voz dele se tornou totalmente profissional. Entendido, Teresa Mendonça, ativando o protocolo imediatamente. Todas as suas contas e bens, inclusive a conta conjunta com Eduardo Rocha, serão congelados. Todos os cartões de débito e crédito ligados a essas contas ficarão bloqueados em até 5 minutos. Sua presença e uma declaração por escrito serão necessárias para desbloqueá-los. Perfeito, exatamente isso, confirmei, sentindo uma calma estranha, quase gélida, se espalhar pelo corpo. Não era vingança, era como uma cirurgia. Amputar um membro gangrenoso para salvar o organismo inteiro, e seria feita. Teresa, você está bem agora? Sim, obrigada, Caio Martins. Desliguei e devolvi o telefone para Ricardo Alves. Ele pegou o aparelho sem perguntar nada, apenas dirigiu pelas ruas silenciosas da noite, me afastando da vida que eu conhecia. O primeiro corte havia sido dado, preciso e sem hesitação. Percorríamos um bairro residencial nos arredores da cidade. Casas térreas, enterradas em jardins bem cuidados, passavam lentamente pela janela. O carro entrou em uma rua tranquila e parou diante de uma casa simples de tijolos, com um jardim frontal impecável. Ricardo desligou o motor e, no silêncio que se seguiu, ouvi um cachorro latindo, distante. Chegamos, Teresa. Não é uma mansão, claro, mas é limpo e acolhedor. Entre, por favor. Paula Beatriz Lima, a esposa dele, baixinha e loira, abriu a porta antes mesmo de chegarmos. Olhou para mim, para meus chinelos, para meu rosto congelado. E não havia um pingo de curiosidade em seus olhos, só pura compaixão feminina. Ela não disse nada, apenas me pegou pelo braço. Entre. Você deve estar cansada da viagem. Vou preparar um chá com erva cidreira. Ricardo, acompanhe a nossa convidada até o hall. Já volto. O apartamento era pequeno, num prédio antigo de apenas 2 apartamentos, mas incrivelmente aconchegante. Cheirava a batata frita com cebola e um aroma caseiro, calmo. Havia um cobertor no sofá e na TV antiga a foto de uma adolescente sorrindo. Tudo ali respirava vida simples, de verdade, diferente da atmosfera estéril e quase de museu do meu próprio apartamento. Paula trouxe o chá numa caneca grande e colocou um prato de biscoitos à minha frente. Sentei-me no sofá, enrolada no cobertor, e pela primeira vez em horas senti o gelo dentro de mim recuar, cedendo espaço a um vazio pesado, quase tangível. Não toquei no chá nem nos biscoitos. Fiquei apenas olhando fixamente para um ponto, enquanto na minha mente, como numa tela de cinema, cenas se desenrolavam. Eu não as via fisicamente, mas sabia que estavam acontecendo ali e agora.
Imaginei meu apartamento. A luz acesa só na sala. Carolina Lacerda estirada no sofá que eu comprei, com a almofada que o bordei por baixo da cabeça, segurando um laptop no colo. Provavelmente, ela havia encontrado alguma viagem de última hora para a Turquia, como vinha comentando a semana passada. Precisamos muito de férias, Eduardo. Ela digitava os dados do meu cartão, aquele que custeava todos os caprichos deles, confiante, com o mesmo sorriso triunfante que eu havia visto na vitrina da loja. Aperta o botão, pagar, e espera. 2 segundos. Uma mensagem vermelha surge. Pagamento recusado. Entre em contato com seu banco. O rosto dela se estica, irritação, confusão. Tenta novamente. Mesma coisa. Estala a língua e joga o laptop no sofá. Que diabos! Mais uma falha desse banco inútil. Ela ainda não sabe, ainda não faz ideia do que está acontecendo. Para ela, é só um pequeno contratempo irritante. Mas Eduardo? Ele provavelmente parou no supermercado a caminho de casa para comemorar a resolução bem-sucedida do problema. Comprou cerveja cara e queijo gorgonzola, favoritos da Carolina. Chegou com a cesta cheia, entregou os produtos e passou o cartão ligado à nossa conta conjunta, abastecida exclusivamente com minha aposentadoria e poupança. O cartão não passa, disse a atendente impassível. Eduardo franziu a testa, tentou de novo. Também não passou. Olhou ao redor, envergonhado. Uma fila já se formava atrás dele. Tentou outro cartão, o pessoal, que quase nunca tinha dinheiro. Também rejeitado. Vai ter que pagar em dinheiro, murmurou, corando. Deixou a cesta no caixa e saiu rápido da loja. Vergonha, raiva e aquele mix clássico de humilhação pública. Ligou para Carolina primeiro. Quase conseguia ouvir a conversa. Os cartões não funcionam. Sussurros. Como assim não funcionam? Também não posso pagar o passeio. Sua mãe fez alguma coisa. A velha resolveu nos irritar. Para eles, parecia coincidência. Ainda não acreditam. Eles me enxergam como uma velhinha maluquinha, capaz só de travessuras mesquinhas. A ideia de que eu possa agir com frieza calculista simplesmente não cabe no mundo deles. Não me veem como cirurgiã, nem como mulher forte. Veem apenas a propriedade que ousou se rebelar. Enquanto revivia essas cenas, Ricardo voltou à sala, sentou-se calmamente em frente a mim, sério, segurando o celular. Teresa, seu filho ligou várias vezes, não atendi. Ele deixou uma mensagem de voz. Meu coração disparou, não de medo, mas de uma premonição. Atenda, murmurei. Ricardo apertou o botão e o viva voz trouxe a voz irritada de Eduardo. Cheia de raiva, condescendente, mas sem medo. Mãe, pare com essas brincadeiras infantis. Não sei o que você imaginou, mas desaparecendo, isso não tem mais graça. Estamos encrencados por sua causa. Ligue as cartas imediatamente. Repito, imediatamente, e volte para casa. Pare de fazer circo e de desonrar a família. Estou esperando você em casa. Vamos conversar. A mensagem terminou abruptamente. Ricardo desligou o telefone. O silêncio caiu na sala, mais pesado do que aquele travesseiro de edredom velho que ninguém consegue empilhar direito. Olhei para a tela escura do aparelho e senti algo se romper dentro de mim. O último fio tênue que ainda me conectava a esse homem, ao meu filho. Aquele tom condescendente, aquele pare com essas brincadeiras infantis, essa ordem para ligar o celular imediatamente. Ele nem se preocupou em saber onde eu estava, se eu estava bem. Para ele, eu não era uma mãe, nem uma pessoa. Eu era um caixa eletrônico rebelde que precisava de manutenção urgente. Todo aquele vazio que mal existia dentro de mim foi instantaneamente preenchido, mas não com dor ou ressentimento. Era algo mais frio, calculado, como o aço. Naquele instante, finalmente entendi. A mãe de Eduardo havia partido. Ela morreu naquela noite, no banco de trás de um táxi velho. Só Teresa Mendonça permaneceu, e ela nunca mais permitiria que alguém pisasse nela. Nunca. Lentamente,
Afastei o telefone da mesa, tão lisa quanto vidro polido. A voz do meu filho, estranha e metálica, ainda ecoava nos meus ouvidos. Ricardo me olhou, esperando lágrimas, gritos, xingamentos. Mas não houve nada disso. Eu estava absolutamente calma. Calma como em uma sala de cirurgia, no momento em que o coração do paciente para e você tem apenas segundos para decidir o que fazer. Olhei para Ricardo. Eles acham que sou burra, disse, e minha própria voz soou distante. Acham que sou só uma velha reclamona fazendo birra. Levantei-me e fui até a janela. Do outro lado a rua dormia, silenciosa. A casa em frente parecia sonhar com o dia seguinte. O mundo inteiro estava alheio aos dramas que se desenrolavam atrás das cortinas. Meu cérebro, acostumado a analisar, comparar e diagnosticar, funcionava a todo vapor, descartando tudo que fosse supérfluo. Emoções? Desnecessárias. Algo não encaixava. Por quê? Por que esse espetáculo cruel e arriscado? A mudança para uma vila abandonada. Se fosse apenas por dinheiro, por cartões bloqueados, as ações seriam exageradas e lógicas. Eles já tinham acesso a tudo. Moravam no meu apartamento, comiam minha comida, gastavam minha pensão. Um escândalo, ameaças ou boicote teriam sido suficientes para me punir. Mas não, eles queriam me jogar para o deserto, fisicamente. Era como um cirurgião sugerindo uma cirurgia de crânio para curar um simples resfriado. Absurdo. E eu sabia. Se o procedimento parece absurdo, significa que o diagnóstico estava errado. Estávamos tratando a doença errada. Virei-me. Ricardo e sua esposa Paula, que haviam entrado silenciosamente, olharam para mim alarmados. Não foi apenas uma libertação, Ricardo. Disse devagar, cada palavra se encaixando como peças de um quebra-cabeça terrível, mas lógico. Não é punição, é observação clínica. Ele franziu a testa, confuso. Eles precisavam de um sintoma. Falei baixo, claro, como explicando o diagnóstico a um residente. Imagina só. Uma senhora de 64 anos mora com a família do filho. Um dia, desaparece. É encontrada 1 ou 2 dias depois numa vila abandonada a 20 quilômetros da cidade de chinelos, sem saber explicar como chegou lá. O que o policial vai dizer? O médico da ambulância? O vizinho curioso? Fiz uma pausa, dando tempo para que encontrasse a resposta sozinho. Paula levou a mão à boca, os olhos arregalados de horror. Ela entendeu primeiro. Dirão que ela se perdeu? Sussurrou. Que está senil, completei. E o frio metálico da minha conclusão se consolidou. Demência senil, perda de memória e de orientação espacial. Não é encenação, é sintoma, apresentado de forma perfeita ao médico. Eles não queriam só me expulsar de casa, queriam me tirar da minha própria vida, legalmente. Ricardo empalideceu, cerrando os punhos até os nós dos dedos ficarem brancos. Não pode ser meu próprio filho, murmurei. Para declarar alguém incompetente, é preciso ter bons motivos. Minha voz era firme e cortante, como lâmina de bisturi. Provas, testemunhos. Aqui estão um filho e uma nora no consultório. Doutor, estamos preocupados com a mamãe. Ela esquece tudo, sai de casa e não sabe para onde está. Ontem a encontramos numa vila abandonada, sozinha, de chinelos. Perfeito. Qualquer médico, questionado ou não, assinaria a conclusão. De repente, Ricardo levantou a cabeça. Um brilho de reconhecimento nos olhos. DPP, disse ele. Um hospital psiquiátrico. A esposa do meu primo trabalha lá como enfermeira. Lyudmila, na recepção, comentou uma vez: há um médico, Dr. Victor Menezes, que resolve esses problemas com parentes idosos. Por uma taxa, claro. Meu coração parou. O elo perdido. Diga nome, sobrenome e especialista, disse, dura. Você pode ligar agora?
É uma questão de vida ou morte, minha vida. Ele assentiu, pegou o telefone e saiu para o corredor. Paula segurou minhas mãos geladas nas suas palmas quentes. Espere, Teresa, espere, murmurou. Só ouvi fragmentos da conversa abafada. Lilda, oi, desculpe o atraso, é um assunto delicado. Teresa Mendonça, sim, meu filho e minha nora. Não entrei em contato recentemente. Dr. Menezes? Sim. Pareceu uma eternidade. Finalmente, Ricardo voltou. Olhava para o chão, rosto pálido. É verdade, disse sem graça. É exatamente como você falou. Eles visitaram o Dr. Menezes 2 vezes no último mês. A primeira consulta, depois a segunda. Anamnese, Lyudmila disse. Queixaram-se de distração, inadequação, perda de memória. Ele me olhou, e misto de raiva e compaixão brilhou nos olhos. E isso não era tudo. Eles tinham uma terceira consulta marcada para amanhã, às 11 horas, para protocolar um requerimento oficial de exame obrigatório. Mas faltava um capítulo muito importante: o meu desaparecimento. Aqui estava ele. O diagnóstico foi totalmente confirmado. Eles não queriam apenas ficar com o meu dinheiro e com o meu apartamento. Queriam roubar meu nome, minha mente, minha identidade. Ousaram invadir o que havia de mais sagrado, meu intelecto. Queriam transformar uma cirurgiã que passara 30 anos diagnosticando outros em uma velha débil mental, incapaz de assumir responsabilidade por seus atos. Não era traição, era pior, era profanação. Todo o sangue sumiu do meu rosto. Senti a última fagulha de calor dentro de mim se apagar, o último eco de qualquer piedade ao perdão. Em seu lugar, havia um vazio cósmico, frio e absoluto. Minha determinação, que até então era simplesmente firme, foi temperada num instante e transformada em liga de aço. Olhei para Ricardo. Certo, disse, com a voz completamente calma. Agora eu sabia o que fazer. A operação começava. Passei a noite numa cadeira, enrolada num cobertor. O sono não veio. Minha mente, que normalmente buscava a paz no escuro, estava agora clara e nítida como nunca antes. Era como uma mesa de cirurgia perfeitamente preparada, tudo desnecessário removido, cada instrumento no lugar certo. O plano de ação estava detalhado até o último fio de cabelo. Não me sentia cansada. Sentia aquela onda de energia fria e concentrada que sempre me vinha antes de uma operação difícil. Ao amanhecer, quando o céu em Chernihiv ficou cinza, eu já tinha o nome e o telefone. Ricardo, percebendo meu estado, encontrou-o na internet no fim da noite. Marcelo Guimarães, advogado. Especialidade: proteção dos direitos dos idosos, disputas familiares, fraude em tutela. Pelas avaliações, uma pessoa dura, meticulosa e absolutamente implacável com quem tenta enganar os mais fracos. Perfeito. Às 8 horas da manhã, nem um minuto depois, liguei para ele usando o telefone de Ricardo. Falei de forma breve, direta, do meu jeito, expondo a essência do caso sem emoção, como se estivesse ditando um histórico médico. Tentativa de incapacidade ilegal, conluio com o médico, nome do médico, nome da clínica, consulta marcada, tentativa de eliminação sob pretexto de perda de memória. Silêncio do outro lado da linha. Ouvi o advogado rabiscando algo, provavelmente caneta no papel. Teresa Mendonça, disse, finalmente. Sua voz estava seca como folha de outono. Entendi você. A situação está clara. Preciso de uma testemunha que confirme as informações sobre as consultas médicas. Tenho uma, respondi, mas ela quer permanecer anônima. Basta, ele disse. O depoimento dela, por escrito, com garantia de anonimato, seria suficiente para o primeiro ataque. Ditados os endereços dos meus oponentes, o mensageiro estaria com eles em 1h30. Ditei o endereço do meu próprio apartamento, da minha casa. A 1h30 seguinte foi a mais longa da minha vida. Paula se movia pela cozinha tentando me servir o café da manhã, mas eu não conseguia engolir nada. Bebi chá preto forte, sem açúcar, e olhei para o relógio. Ricardo sentou-se ao meu lado,
silencioso e tenso, como corda esticada de violão desafinado. Ele era meu único aliado, meu apoio neste mundo em ruínas. Ele sabia que não se tratava de uma simples briga familiar. Eu tinha acabado de extrair um tumor que crescia há anos, dolorosamente, radicalmente, mas era a única forma de sobreviver. Imaginei a cena várias vezes. Eram 10 horas. Eduardo e Carolina estavam sentados na cozinha, irritados e confusos. Os cartões não funcionavam. Minha mãe havia desaparecido e não atendia ao telefone. Os planos deles estavam desmoronando, mas ainda não tinham noção da dimensão do desastre. Acreditavam ter a situação sob controle e que, se eu aparecesse, ainda poderiam me encurralar com ameaças e manipulações. Seus planos para aquela manhã incluíam uma visita ao Dr. Vítor Menezes às 11 horas, com uma história comovente sobre uma mãe perdida, iniciando o processo. Provavelmente já haviam ensaiado suas expressões tristes e as vozes carregadas de preocupação. E então, a campainha tocou. Eduardo abriu a porta. Um homem de terno formal estava na soleira, segurando uma pasta. Assine o recibo, disse, entregando o formulário. Eduardo assinou, confuso, e pegou o envelope grosso das mãos do estranho. Ele se virou e saiu. Eduardo fechou a porta e examinou o envelope. Sem remetente, apenas o carimbo do escritório de advocacia. Ele abriu. Carolina estava atrás dele, observando. Começaram a ler. Eu já sabia o conteúdo. Marcelo, a meu pedido, leu a mensagem para mim por telefone. Não era petição nem processo. Era uma notificação oficial pré-julgamento. Aviso. O documento, escrito em linguagem jurídica, seca, informava que eu era a mãe deles. Teresa Mendonça tinha conhecimento das intenções e ações deles para me declarar incapaz. O documento mencionava explicitamente o nome do Dr. Vítor Menezes e suas consultas no Hospital São Lucas. Declarava-se que a ação deles, me levando a uma vila abandonada, não seria vista como conflito familiar, mas como parte de uma conspiração criminosa para se apropriar fraudulentamente dos meus bens. O último parágrafo era aterrorizante. Alertava que qualquer tentativa de continuar com suas ações, seja uma visita ao médico ou outra pressão sobre mim, resultaria em protocolo imediato no Ministério Público pelos artigos de fraude, abandono em perigo e calúnia. Eu consegui imaginar seus rostos. Primeiro perplexidade, depois uma lenta e arrepiante compreensão. Não era uma carta de mãe ofendida, era um golpe profissional. De onde vinha? Como poderiam saber? O nome do médico? As datas das consultas? Como isso era possível? A mulher que eles julgavam meio louca, meio desorientada, havia reagido com precisão cirúrgica. A condescendência em seus rostos deu lugar à descrença. Desconfiança virou medo, e medo, puro pânico animal. Seu pequeno e confiável plano, tão cuidadosamente arquitetado, havia sido destruído. Não eram mais filhos carinhosos preocupados com a mãe. Eram vigaristas mesquinhos flagrados em pleno ato. Meu trunfo, minha suposta insanidade, tinha sido derrotado, e com tanta força que eles não conseguiam entender de onde vinha o golpe. O celular de Ricardo sobre a mesa vibrou. 1, 2, 3 vezes. A tela se iluminou com o nome Eduardo. As ligações vinham uma atrás da outra, histéricas, insistentes. Olhávamos para o telefone como quem encara uma cobra venenosa. Ricardo queria desligar o som, mas eu o interrompi. Não precisava. Deixei tocar. Deixei que corressem pela gaiola. Deixei que sentissem o frio horror do desamparo que haviam armado para mim. As ligações finalmente cessaram. 1 minuto depois, chegou uma longa mensagem, digitada, aparentemente, com dedos trêmulos. Ricardo me entregou o telefone silenciosamente. Mãe, o que é isso? Que bobagem é essa? Que advogado? Onde você está? Que Dr. Vítor Menezes? Não entendemos do que você está falando. Deve ser algum engano. Precisamos conversar imediatamente. Chegaremos em breve. Li a mensagem. E pela primeira vez em 24 horas,
Uma sombra de sorriso surgiu em meus lábios, fria e sem alegria, como o brilho do aço. Venham, respondi mentalmente. Estou pronta. O campo cirúrgico está preparado. Agora podemos começar a parte principal. Não me surpreendi com a forma como me encontraram. Em pânico, uma pessoa faz cada besteira. Eduardo provavelmente simplesmente ligou para todos os táxis da cidade descrevendo o pedido do dia anterior e o motorista. Mas cedo ou mais tarde, encontraria alguém que se lembrasse de Ricardo. Pânico é um péssimo conselheiro e sempre deixa rastros. Depois de 40 minutos, o carro deles freou bruscamente sobre as janelas. As portas bateram. Não fui até a janela. Sentei-me na mesma cadeira, ereta como um fio de guitarra, e esperei. Ricardo estava atrás de mim, um pouco mais afastado, silencioso e confiável como uma rocha. Sua presença era um apoio silencioso. Paula, pálida, mas determinada, estava na porta da cozinha, pronta para intervir a qualquer momento. Ouviu-se na batida na porta, não um toque delicado, mas uma pancada firme, como se tentassem arrombá-la. Mãe, abra! Eu sei que você está aí. Abra! Ricardo caminhou calmamente até a porta e a abriu. Eles estavam na soleira. Eduardo, com o rosto contorcido entre raiva e medo, e Carolina escondida atrás dele. Seu rosto estava pálido, com manchas vermelhas, e os olhos se moviam como os de animal encurralado. Ao me ver viva e bem, sentada na cadeira, Eduardo congelou por um instante, e então a barragem se rompeu. Mãe, como você pôde? Gritou, invadindo a casa. Carolina o seguiu. Como pode fazer isso com seu próprio filho? Enviar os papéis, ameaçar o Ministério Público? Sou seu único filho! Ele apelava para a culpa, técnica antiga de manipulação. Fiquei em silêncio, olhando-o com um olhar calmo e investigativo. Meu silêncio o enfureceu ainda mais. Que tipo de homem é esse? Apontou para Ricardo. Foi ele quem te aconselhou, que mentiu para você? Você entende que ele é só um vigarista querendo tomar seu apartamento, Carolina interveio com a voz embargada. Estávamos preocupados com você, procurávamos por você e de repente você correu para o primeiro cara que encontrou. Ele vai te enganar, te embebedar e você vai acabar na rua. Você ao menos sabe o que está fazendo? Está louca? Ameaças. Etapa 2. Tentativa de me intimidar, de me recolocar no papel de vítima indefesa. Permaneci em silêncio. Deixei que despejassem todo o veneno, todo o pânico, toda a raiva, como um médico experiente que deixa um paciente histérico gritar antes de começar a conversa. Seus gritos ricocheteavam na minha calma como ervilhas em uma parede. Eles correram pela pequena sala gesticulando freneticamente, com vozes embargadas. Você está destruindo sua família, disse Eduardo em tom lamentoso e patético. Você está destruindo tudo. Lucas perguntou, onde está a vovó? O que vamos dizer a ele que a avó trocou ele por um taxista? Quero que seu neto tenha um trauma desses? Chegamos à fase final. Um golpe nos pontos mais dolorosos. Neto, família. Tentaram todo o arsenal que tinham e quando finalmente ficaram sem fôlego, calaram-se, respirando com dificuldade. No silêncio que se seguiu, minha voz, baixa, soou como um gongo. Deixei que se exaurissem. Observei-os como uma amostra histológica sob o microscópio. Aqui está a gaiola da raiva. Aqui está o tecido do medo. Aqui estão as metástases da ganância. O diagnóstico estava claro há muito tempo. Agora era hora de verbalizá-lo. Levantei-me lentamente da cadeira. O quarto estava tão silencioso que dava para ouvir o tic-tac do relógio na parede. Dei um passo à frente. Eduardo e Carolina recuaram instintivamente. Olhei diretamente nos olhos do meu filho. Declarar-me incompetente? Perguntei baixinho, quase em sussurro. Mas esse sussurro era mais cortante que qualquer grito. Era preciso como um bisturi com o qual um dia salvei vidas.
Eduardo se encolheu como se tivesse levado um golpe. Carolina, atrás dele, encostou a cabeça nos ombros. Eles entenderam. Eu sabia. Não precisei gritar sobre a vila, o dinheiro ou a traição. Cheguei ao cerne do plano deles, a parte que consideravam seu segredo mais terrível. A mulher que vinha diagnosticando outras pessoas há 30 anos. Continuei em silêncio, sem tirar os olhos dele. A mulher que conseguia prever o desfecho de uma doença a partir de sintomas quase imperceptíveis. Uma mulher que conhecia a psiquiatria de cor, porque fazia parte do meu trabalho. Cada pergunta minha era como um corte preciso e calculado. Vi a cor sumir do rosto de Eduardo, o suor brotar em sua testa. Ele abria e fechava a boca como um peixe fora d'água, sem conseguir emitir nenhum som. Você realmente pensou isso, Eduardo? Dei mais um passo e ele recuou, encostado na parede. Que daria certo? A última pergunta pairava no ar. Continha tudo: a amargura da minha decepção, o frio desprezo pela sua estupidez e a sentença final e irrevogável. Ele olhou para mim atônito, depois para Ricardo, que permanecia imperturbável atrás de mim, uma testemunha silenciosa daquele julgamento. E naquele momento eles perceberam, finalmente. Não era eu quem estava presa, eram eles. Perceberam que eu sei de tudo, não imagino, não presumo, eu apenas sei. E tenho uma testemunha, um homem calmo e confiante atrás de mim, não como sedutor, mas como protetor. Toda a vaidade deles, toda a raiva fingida, todas as tentativas patéticas de manipulação, tudo isso se desfez em pó. Eles viram diante de mim uma mãe sem ofensas, uma senhora idosa que ainda tinha plena lucidez. Viram Teresa Mendonça, a cirurgiã, e finalmente entenderam que haviam perdido completamente. Carolina Lacerda foi a primeira a desabar. Soluçou baixinho, cogueu o rosto com as mãos e saiu correndo de casa, parecendo uma adolescente flagrada no meio de uma travessura. Eduardo Rocha permaneceu de pé, encostado na parede, preso ao meu olhar. Ele estava arrasado, destruído. Não havia mais raiva em seus olhos, apenas aquele terror primitivo de quem se sabe pego em flagrante, tipo o ladrão de doces na escola. Ele compreendeu que eu não voltaria e que agora teria que responder por tudo. Eduardo cambaleou até a saída e desapareceu pela porta. Ouvi o motor do carro deles ligar e em poucos segundos se foram. A sala mergulhou em silêncio novamente. Expirei lentamente. A parte mais difícil da operação havia terminado. O tumor estava exposto, agora só faltava limpar a ferida. Eu sabia que aquilo não era o fim. O animal ferido não tinha para onde fugir e correria de um lado para o outro, tentando morder mais uma vez. O pânico deles se transformava em desespero, e o desespero os levava às atitudes mais imprudentes. O mundo deles estava desmoronando, sem dinheiro, sem plano. O esquema para tomar meus bens e minha liberdade tinha falhado, e a sombra de um processo criminal pairava sobre suas cabeças como espada de Damocles. Eles precisavam de um novo plano, e eu sabia qual seria. Quando chantagens e ameaças não funcionam, entra em cena a opinião pública. 2 dias depois, minha prima Wanda me ligou. Sua voz estava cheia de ansiedade e compaixão. Teresa, o que está acontecendo aí? Eduardo e Carolina ligaram ontem, soluçando pelo telefone. Disseram, você desapareceu, se meteu com algum vigarista, ele está te colocando contra eles têm muito medo por você, dizem que você enlouqueceu, que sua memória falhou, estamos todos preocupados. Eles reuniriam toda a família em casa no domingo, para conversar, decidir como ajudar. Você vem? Perguntou ela. Esse era o plano final. Convocar um conselho familiar,
apresentar-se como vítimas e a mim como uma velha descontrolada sob influência de alguém mal intencionado. Queriam usar os laços familiares e a compaixão dos tios para criar pressão social, fazendo toda a família dizer em uníssono: Teresa, recupere o juízo, volte para seu filho, você está errada. Queriam me dar uma surra pública, embrulhada em carinho. Sim, Wanda, eu irei, respondi com calma. Com certeza. Desliguei e liguei para o advogado de Marcelo Guimarães. Marcelo, tenho novidades para você. O inimigo lançou o ataque final. Domingo, às 15 horas, eu estava diante da porta do meu próprio apartamento, aquele onde tudo era comprado com o meu dinheiro e que guardava o calor das minhas mãos. Atrás daquela porta, todo o clã se reunia. Irmãos, irmãs, sobrinhos, todos que me conheciam desde a infância. E todos agora ouviam a história falsa e chorosa de meu filho e da esposa dele. Eu não estava sozinha. À minha esquerda, Marcelo Guimarães, de terno formal e pasta de couro em mãos, com o rosto impenetrável. À minha direita, Ricardo Alves, calmo e firme como granito. Pedi que ele viesse. Ele precisava ver o final daquela história. Respirei fundo e toquei a campainha. Meu sobrinho, Felipe Mendonça, abriu a porta. Ao me ver, sorriu confuso, mas parou ao notar meus acompanhantes. Tia Nádia, entre, disse eu. Entramos na sala de estar, que estava cheia. No sofá, Eduardo e Carolina estavam sentados. Carolina pressionava um lenço contra os olhos, os ombros tremendo. Eduardo contava algo para minha irmã Wanda, com uma expressão trágica. Quando chegamos, todas as conversas cessaram. Todos os olhares se voltaram para nós. Mãe! Eduardo deu um pulo, fingindo surpresa alegre. Vocês vieram! Estávamos tão preocupados! E quem está com vocês? Este é meu advogado, Marcelo Guimarães, disse calmamente, olhando para todos. E este é Ricardo Alves, meu amigo que salvou minha vida quando meu próprio filho me deixou para morrer. A sala mergulhou em silêncio absoluto. Carolina parou de soluçar e me encarou, olhos arregalados. Já que todos estão reunidos para discutir meu colapso mental, continuei. Achei justo que ouvissem não só uma história tocante sobre uma mãe rebelde, mas também alguns fatos. Marcelo, por favor. Marcelo deu um passo à frente, abriu sua pasta e retirou vários documentos. Sua voz, seca e direta, ecoou pela sala. Senhores e senhoras, represento Teresa Mendonça, pois seu filho, Eduardo Rocha, e sua esposa, Carolina Lacerda, estão divulgando informações que desacreditam sua honra e dignidade e questionam sua saúde mental. Estou autorizado a informá-los da situação real. Eduardo empalideceu. Tentou falar alguma coisa, mas Marcelo levantou a mão e ele se calou. Primeiro, apresentou a programação das visitas de Eduardo e Carolina ao Hospital São Lucas, especificamente ao consultório do Dr. Vitor Menezes, com 2 visitas no último mês. O objetivo, segundo eles mesmos, era coletar informações para depois retirar a capacidade jurídica de Teresa Mendonça. Colocou o papel na mesa de centro. Um murmúrio de perplexidade percorreu a sala. Wanda olhou primeiro para o documento, depois para o rosto pálido de Paula Beatriz Lima. Marcelo pegou outro papel. Uma declaração autenticada por uma funcionária do hospital confirmando as visitas e sua finalidade. A terceira visita estava marcada para a manhã seguinte ao desaparecimento de Teresa, para apresentar um depoimento oficial. Outra folha na mesa. O murmúrio deu lugar a um silêncio mortal. Os parentes olharam para Eduardo e Carolina não com simpatia, mas com horror. Marcelo colocou o último documento, uma cópia da notificação pré-julgamento entregue aos meus clientes há 2 dias, detalhando todos os fatos e alertando sobre responsabilidade criminal, prevista em vários artigos do Código Penal, caso ações ilegais continuassem. Ele terminou e se afastou, ficando ao meu lado.
Era isso, Cortina K. Vi o mundo deles desmoronar. Vi a compaixão nos rostos da família mudar para perplexidade, depois choque e finalmente repulsa. Meu primo, um coronel aposentado, levantou-se lentamente e caminhou até Eduardo. É verdade, Eduardo? Perguntei baixinho, mas minha voz soou metálica, como se viesse de um túnel de concreto. Você queria colocar sua própria mãe num hospital psiquiátrico só para ficar com o apartamento dela? Eduardo ficou em silêncio, cabeça baixa. Estava arrasado, humilhado publicamente diante de toda a família. Carolina, percebendo que não havia mais escapatória, pulou e gritou: "Eu não sabia de nada! Ele inventou tudo!" E saiu correndo do quarto, depois do apartamento. Ninguém tentou detê-la. Os parentes começaram a se levantar, se aproximaram, seguraram minha mão, disseram algo, pediram desculpas, mas eu mal os ouvi. Olhei para meu filho, encolhido no sofá. Ele sofrera uma derrota completa, do tipo que faz a pessoa querer se encolher num canto e sumir do mapa. Sua reputação, sua posição na família, seu futuro, tudo destruído num instante. Ele me encarou. Não havia remorso em seus olhos, apenas ódio opaco e impotente. Naquele momento, percebi que ele não era mais meu filho, era um estranho, e eu o separei de mim para sempre, sem dor, sem arrependimento, como um cirurgião que remove um órgão que não tem mais função. Virei-me silenciosamente e saí do apartamento sem olhar para trás. Ricardo e Marcelo me seguiram. A porta se fechou atrás de nós, isolando-me do passado. Parei no patamar e respirei fundo o ar empoeirado da entrada. Pela primeira vez em muitos anos, respirei livremente. 6 meses haviam se passado. Eu estava sentado na varanda da minha nova casa, um pequeno apartamento de 3 cômodos numa cidade barulhenta. É uma casinha de campo aconchegante, com painéis de madeira e janelas enormes que dão vista para o lago. Comprei-a há 1 mês, logo depois de vender o antigo apartamento. Transferi para Eduardo e Carolina, por meio de um advogado, exatamente o mesmo valor que recebi pelo imóvel no centro. Nem 1 centavo a mais, nem 1 centavo a menos. Devolvi-lhes o ponto de partida. Todo o resto, minhas economias, o dinheiro da venda dos móveis, tudo o que conquistei na vida ficou comigo. Foi suficiente para essa casinha, para um carro velho mais confiável e para o Thor, garantindo que eu nunca mais precisaria me preocupar com dinheiro. Aqui o ar cheira a pinheiro e água fresca. O silêncio é interrompido apenas pelo canto dos pássaros ou pelo espirrar ocasional dos peixes no lago. De manhã, acordo não pelo estresse de preparar 3 cafés da manhã diferentes, mas pela luz do sol batendo na janela. Tomo café devagar, saboreando cada gole, e olho para a água. Às vezes, fico horas numa velha cadeira de balanço com um livro, sem ninguém me interromper com perguntas do tipo: "Onde estão minhas meias?" ou "O que vamos jantar?" Voltei a me encontrar com meus velhos amigos, colegas médicos, com quem quase perdi contato ao longo de 10 anos de serviço. E a família do meu filho? Nos encontramos, ligamos uns para os outros, eles vêm me visitar, grelhamos chachlik, lembramos casos engraçados da prática, discutimos novos métodos de tratamento. Olham para mim e dizem: "Teresa, você parece 10 anos mais jovem." E sabemos que é verdade. Não perdi apenas 10 anos. Perdi uma vida inteira que não me pertencia. Eduardo e Carolina se mudaram da cidade. Depois daquela revelação devastadora, seus parentes lhes deram as costas. Ninguém quer lidar com gente capaz de tanta baixaria. Dizem que se instalaram numa região distante e alugaram um apartamento pequeno. Carolina conseguiu trabalho como vendedora, Eduardo como operário numa fábrica. A vida bonita que construíram com meu dinheiro e esforço acabou. Agora enfrentam a realidade. Às vezes penso em Lucas, meu neto. É a única dor leve, mas persistente que ainda carrego. Mas sei que não posso estar na vida dele enquanto os pais estiverem presentes. Não posso deixar que me usem através dele. Enviei uma boa quantia de dinheiro em nome dele, por meio de advogado, para uma conta separada que ele poderá usar ao atingir a maioridade. É tudo o que posso fazer.
Criar e cuidar dele agora é responsabilidade dos pais, dever deles. Todo fim de semana, Ricardo e a filha vêm me visitar. Tornaram-se uma verdadeira família para mim. Colhemos cogumelos juntos, consertamos a cerca, tomamos chá na varanda. Ricardo nunca diz que lhe devo algo, e eu nunca digo que lhe devo algo. Simplesmente sabemos disso. Nossa ligação é mais forte que palavras. Não é sangue, é vida salva e liberdade conquistada. Eles me trazem seus picles e eu ensino a filha deles sobre ervas medicinais. Em seu calor simples e sincero, encontrei algo que nunca tive no meu antigo apartamento luxuoso, um verdadeiro lar. Às vezes, à noite, saio para o pequeno pier de madeira. A água do lago escurece, quase preta, refletindo as estrelas. Olho para o céu infinito e lembro daquela noite, daquele carro velho, daquela vila abandonada de Cleuch que nunca alcançamos. Foi o momento mais terrível da minha vida, uma completa zeragem, quando tudo em que acreditava se desfez em pó. Mas agora, olhando as estrelas refletidas na água, entendo algo simples. Às vezes, para encontrar o caminho de volta para si mesmo, é preciso se perder primeiro. É preciso ser levado ao deserto, à escuridão, para finalmente parar de procurar o caminho dos outros e começar a trilhar o caminho de volta para si mesmo. Observo o pôr do sol, que pinta o céu com cores quentes e intensas. O sol se põe lentamente sobre o lago, e minha alma sente uma paz profunda, merecida e conquistada com dificuldade. Não sou mais uma função, uma empregada ou um caixa eletrônico. Sou Teresa Mendonça e estou viva. Ele me levou para uma vila abandonada para morrer, trouxe-me de volta à vida, à minha vida. Obrigada por estar comigo até o fim.